conclusões que não são fundamentadas pelas respectivas premissas. Então, o próprio Luiz Sérgio Solimão, ele está partindo do princípio de que a alegação de que um fenômeno é natural deve servir, no entender dos seus adversários, como justificação moral dessa conduta. E esse pedaço da argumentação, evidentemente, está faltando. Saber se uma conduta é natural ou não é uma coisa, saber se ela é moral ou não do ponto de vista social é outra, e saber se ela é aceitável ou não do ponto de vista da lei divina é outra ainda. Essas questões podem ser superpostas, mas as relações entre esses diferentes níveis, elas são enormemente complicadas e dialéticas, são conflitivas, não é uma coisa que você, de uma faixa, você pode tirar facilmente conclusões para a outra, tá certo? Quando ele disse o filicídio e o canibalismo, também, vamos dizer, se você aceita que a conduta é natural, então o filicídio e o canibalismo também teriam que ser aceitos como naturais. Pois eles de fato são. Inúmeras espécies de animais os praticam, tá certo? Mais ainda, houve várias civilizações que consideravam essas coisas naturais, tá certo? Então, onde não havia, portanto, a condenação moral, essa condenação, ela só aparece em função da lei revelada, que introduz aí um outro elemento, tá certo? Totalmente distinto. Por exemplo, o filicídio em Roma, que ninguém vai dizer que Roma é uma civilização primitiva, selvagem, era considerada uma coisa normal e um direito dos pais. Eles não queriam filhos, simplesmente jogavam para o macaco comer e pronto, acabou. Tá certo? Então, do mesmo modo, vamos dizer, os sacrifícios rituais humanos foram aceitos por inúmeras sociedades. Quer dizer, onde entra o elemento do relativismo cultural, e o relativismo cultural é, pelo menos como preceito metodológico, ele é válido até certo ponto, onde entra uma consideração do relativismo cultural, então você é obrigado a entender que a condenação social de uma conduta não tem jamais validade universal. Mesmo que abrangesse, vamos dizer, a maioria das civilizações, ou mesmo que abrangesse todas elas, tá certo? A condenação universal só pode se fazer em nome de princípios universais. E esses princípios universais não são colocados pela moral social. São colocados ou mediante uma argumentação filosófica, que pode continuar sendo discutida eternamente, ou é colocado por uma lei revelada. Não há como escapar disso aí. Então, o argumento da antinaturalidade, assim como o da antinaturalidade, sempre leva a um non sequitur. É natural, portanto, é válido, ou é antinatural, portanto, é inválido. Esse, portanto, evidentemente é um non sequitur, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quanto ao argumento de que o homossexualismo é doença, que ele decorre mais ou menos dessa perspectiva do naturalidade ou antinaturalidade, nós não podemos esquecer que ele foi introduzido ao longo do século XIX exatamente como um argumento em favor do homossexualismo. Então, estudar o homossexualismo como doença, estudar do ponto de vista médico, era tirá-lo do campo da condenação moral e transferi-lo para um outro campo, onde o homossexual, visto como doente, merecia não a condenação, mas o tratamento, o respeito, etc., etc., que se deve dar a qualquer outro doente. Com o tempo, e seria muito interessante escrever a história disto, este argumento que era favorável começou a ser usado desfavoravelmente, tá certo? E começou a ser usado desfavoravelmente quando foi somente a partir dos anos 50 e 60, com a ideologia da nova era, que a saúde passou a ser alegada como um elemento moral. Então, como não havia mais a referência, vamos dizer, à moral divina, transcendente, então começa-se a procurar, vamos dizer, o guiamento moral na esfera imanente, na natureza. Não é isso? Então, surge nos anos 60, surge uma bibliografia imensa,
sobre a harmonia com a natureza. E se dissemina uma noção ética de que as pessoas boas, as pessoas que estão de acordo, né, com vamos dizer, a harmonia cósmica, serão pessoas saudáveis e felizes, e as outras serão infelizes. Então a doença passa a ser usada como um argumento contra a moralidade da pessoa, né? Se o indivíduo está doente, é porque ele está contra a harmonia cósmica e, portanto, alguma coisa de errado ele está fazendo. Eu não sei se vocês que são mais jovens, se vocês têm informação disso, mas nos anos 60 e 70 a bibliografia sobre isso é imensa. Vamos dizer, toda esta área que nós chamamos de medicina alternativa é em grande parte baseada nesse princípio. Ora, essa noção foi introduzida, vamos dizer, no Ocidente por porta-vozes e agentes do movimento revolucionário, empenhados em corroer a moralidade cristã tradicional e substituí-la por uma moralidade imanente de tipo naturalístico. Você não vai dizer que as pessoas eram inimigos dos gays, mas entregaram aos inimigos do gaysismo, entregaram de bandeja este argumento. Se a conduta é doente, então ela é má. É claro que aí também é um non sequitur, evidentemente. Nós sabemos que os fatores que determinam as doenças são enormemente complexos e que, se existe, vamos dizer, um problema de harmonia cósmica aí envolvido, ninguém sabe onde está essa harmonia, tá certo? E ninguém é o porta-voz autorizado dela. Não é isso? Ao contrário, vamos dizer, na história da espiritualidade humana, você vê que alguns dos homens mais elevados espiritualmente eram doentes. Não é isso? Então, por exemplo, as chagas de Cristo nas mãos dos pés de São Pio de Pietrelcina seriam um sinal de que ele está contra a harmonia cósmica, então ele fez algum treco errado, né? E São Francisco de Assis e outros tantos, não é isso? Por exemplo, Ramana Maharshi, o grande espiritual hindu, ele não podia tocar em metal, que ele sentia dores horríveis, né? Você imagina o que é um sujeito viver sem poder encostar num metal? Então, de acordo com a moral da harmonia cósmica, ele seria, não um exemplo de perfeição espiritual, mas ao contrário, ele estaria na escala mais baixa da espiritualidade. Você veja que já nos anos 80, este tipo de princípio moral que foi introduzido pela medicina alternativa, pela nova era, se incorporou na cultura dominante e criou a chamada geração saúde. Até hoje eu fico impressionado com a quantidade de propaganda que eu recebo aqui, que eu nunca pedi, a respeito de saúde, meios de você resolver todos os problemas de saúde. Esse é um massacre de propaganda, tá certo? Quando você vê os sites noticiosos, metade das notícias são a respeito de saúde. Descobriram uma cura para não sei o quê, descobriram um novo método de fazer ginástica para isso ou para aquilo. É assim, é o tempo todo. Então, vamos dizer, a ostentação de saúde também é associada à beleza. É outra coisa que não tem nada a ver. Uma pessoa ser saudável não quer dizer que ela seja bonita, né? O Lula, antes da doença, ele era mais bonito, ao contrário. Depois que raparam o cabelo e a barba dele, até ele melhorou, ficou um pouco parecido com o Gurdjieff, adquiriu uma certa nobreza de aparência que antes não tinha. O Hugo Chávez não. Ele nem melhorou, nem piorou nada que se possa fazer em favor dele. Tá certo? Saudável ou doente, ele é igualmente feio. Não é isso? Então, mas a associação de saúde com beleza virou quase que um mandamento, e a obrigatoriedade de você preservar a sua saúde acima de tudo. Então, isto era, nos anos 60, era uma corrente minoritária, marginal, por assim dizer, que se opunha, né, à medicina estabelecida, a qual era moralmente neutra. Então introduzem o elemento, vamos dizer, a ênfase moralística no elemento da saúde, tá certo? Então, você veja que na perspectiva
freudiana, por exemplo, né, que é bem anterior, a doença era às vezes um sinal de superioridade evolutiva, por assim dizer. E na filosofia de Nietzsche existe uma ambiguidade nessa coisa, onde ora ele faz a idealização da saúde, ora faz a idealização da doença. Quer dizer, os homens superiores às vezes são doentes, né? Então, a identificação da saúde com o bem e da saúde com a beleza, da saúde, vamos dizer, com a ordem, a liberdade, a democracia, etc., virou um princípio estabelecido na sociedade dominante, nas altas esferas, e não somente num movimento alternativo. Não é isso? E a partir daí, então, a alegação de que uma conduta é doente passa a vigorar como um argumento moral contra ela. Isso não aconteceria se não houvesse esta novidade introduzida pelo pessoal da Nova Era, o qual o pessoal é maciçamente gaysista. Então, vamos dizer, esta é uma contradição interna do próprio movimento, que abre o flanco, né, ao uso de um dos elementos da sua retórica contra ele. Basta você se lembrar disto aí para você ver quanto a discussão de se o homossexualismo é doença ou não é uma questão complicada, cabeluda, e que não se pode resolver, vamos dizer, por meio nem dessas tomadas de posição e nem mesmo da neutralidade superior. Tá certo? Porém, se uma conduta é biologicamente natural, eu não vejo como concluir que ela é doente de maneira alguma. Então, o argumento da naturalidade pode se considerar vitorioso. E, portanto, o argumento da sua sanidade ou inocuidade do ponto de vista médico também pode se considerar vitorioso. Não há nenhuma prova razoável de que a conduta homossexual seja antinatural e nem de que ela seja doente. Muito bem, chegamos até aqui. Porém, nós vemos tantas condutas doentes da parte dos porta-vozes do movimento gaysista que nós somos inclinados, vamos dizer, a rejeitar a conclusão científica. Dizemos, não, espera aí, não temos provas de que é doença, mas deve ser doença de alguma maneira. Então, para resolver essa questão, não vamos resolver isso tomando partido, mas vamos tentar voltar, vamos dizer, aos fundamentos materiais e empíricos, por assim dizer, da questão. Que uma conduta que em si mesma não é doente pode se transformar em doença é uma das coisas mais óbvias do mundo. Qualquer atividade que seja saudável pode se transformar numa atividade doente em determinadas condições. Por exemplo, fazer ginástica. Vocês ainda vão lembrar o filho do Antônio Carlos Magalhães, que morreu de infarto fazendo a coisa mais saudável do mundo, segundo os seus propugnadores, que é o jogging. Ele está lá fazendo corrida, catapimba, né? Tem um infarto e morre. Tá certo? Então, inúmeras práticas saudáveis, né, podem fazer muito mal. O sexo heterossexual. Existe uma história que eu creio que seja verdadeira, que o ex-presidente Figueiredo ele teve um infarto quando estava, né, na cama com a mulher de um dos ministros, né, motivo pelo qual a sua digníssima esposa não foi visitá-lo no hospital. É uma história, eu não sei se é verdadeira, mas é uma coisa que já aconteceu com muita gente. Quanta gente não teve, né, infarto no meio do ato sexual? Quando, por outro lado, a medicina afirma que a prática constante do sexo é boa para o coração. Existe um livro que fez um sucesso enorme, Sex Can Save Your Heart and Life. Eu não lembro o nome do autor, tá certo? Mas eu me lembro que eu mesmo, quando editor de revista médica, eu comentei
comentei este livro, né? E achei muito bom, porque ele me convidava a fazer exatamente o que eu estava querendo fazer. É sempre assim, né? Quando o que os outros dizem soa agradável, você imediatamente acredita que aquilo é uma verdade científica, né? Então, até hoje, eu não sei, tá certo? E ninguém sabe se a atividade sexual pode ser boa ou má para o seu coração. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, tá certo? Então, qualquer atividade humana saudável, ela pode ser ocasião de doença conforme as circunstâncias, vamos dizer, naturais e sociais em que ela se exerce. Tá certo? Ora, toda e qualquer atividade sexual humana, toda e qualquer, heterossexual, homossexual, sexo solitário, sexo imaginário, ela implica elementos de tensão moral dentro do ser humano. Por quê? Ela tem um elemento ambíguo e conflitivo em si mesma. Então, vamos dizer, através da atividade sexual, o ser humano ele busca romper o estado da sua solidão física e criar por momentos uma espécie de interpenetração da psique, de duas psiques, tá certo? Mas nós sabemos que isso é sempre destinado ao fracasso. Isso não acontece. O momento da a fusão é meramente imaginária e ela passa. E o sentimento de solidão volta. Isso é inevitável em qualquer atividade sexual, tá certo? Portanto, toda e qualquer atividade sexual, ela vem junto com uma expectativa que é enormemente atraente antes e frustrante depois. Todo mundo sabe que é assim. Qualquer pessoa adulta tem a obrigação de reconhecer que as coisas são assim, e que você deposita ali enormes esperanças e que elas são frustradas. Então você, para compensar isso, você inventa outros canais. Você cria ou recebe da sociedade, né, outros canais de comunicação amorosa. Ajuda mútua, o carinho, palavras doces, etc, etc, etc. E tudo isso, né, como diz, serve para o açúcar em torno da pílula. Né? Tá certo? Ademais, a própria existência da sexualidade, ela prova diariamente a insuficiência do ser humano. Ninguém é um ser completo em si mesmo, e por isso mesmo existe o sexo. Portanto, a existência mesma da sexualidade é algo que implica, né, no ser humano uma deficiência, uma falha, uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Por isto mesmo, não existe nenhuma atividade sexual que seja, do ponto de vista moral e psicológico, perfeitamente inócua e inocente. Nenhuma é. Então, o sexo, ele, por um lado, ele é um canal pelo qual você busca o alívio de tensões, mas ele é a causa de outras tantas tensões. Às vezes, é o mesmo tipo de tensão. Ele é o alívio e ele é a raiz da tensão ao mesmo tempo. Então, desde que o mundo é mundo, a atividade sexual implica a existência de estados psicológicos que são, ao mesmo tempo, alguns são exaltantes e outros são deprimentes, mas que você não consegue se separar um do outro completamente. Eles estão sempre juntos, ou juntos, conflitivos, ou aparecem em sucessão. Quer dizer, no instante em que você está no momento de exaltação, então o elemento deprimente desaparece do seu horizonte de consciência, mas não desaparece da sua estrutura existencial. Você continua tendo aquilo aí, está no fundo, e então logo passou um instante de exaltação, o elemento deprimente também volta. Ou seja, a idealização do sexo como puro prazer, quer dizer, é apenas um simbolismo cultural
destinado a tampar metade do fenômeno. Não é isto? Mais ainda, se você observar toda a literatura ocidental, no seu conjunto, você verá que pelo menos 60% a 70% dos conflitos que ela retrata tem algo a ver com a vida sexual. Portanto, se a vida sexual fosse apenas o mundo do prazer e de delícias, isso não aconteceria. Então nós temos, vamos dizer, a experiência da vida, a literatura e a ciência médica. As três nos mostram a mesma coisa. A sexualidade tem elementos conflitivos absolutamente incontornáveis. E toda pessoa adulta tem a obrigação de saber isso. Quer dizer, quando você é um adolescente e, na verdade, toda a sua experiência sexual consiste em ter fantasias solitárias no banheiro, tá certo? Então, você pode se esforçar, tá certo, para enxergar o sexo só pelo seu lado entusiasmante, belo, atraente, etc, etc. Mas, neste momento, você já começou a mentir para si mesmo. Então, o famoso dito latino, omne animal post coitum triste. Todo animal fica triste depois do coito. Tá certo? Então, isso quer dizer que antes do coito ele está num estado de excitação. Esse estado de excitação não é totalmente confortável, porque ele busca um alívio, mas tão logo encontra o alívio, vem, vamos dizer, a tristeza. Sempre foi assim. Essa tristeza pode ser aliviada, e de fato o é, na maior parte dos casos, pela introdução de elementos não eróticos na convivência amorosa. O elemento da bondade, da compaixão, da paciência, ajuda mútua, carinhos, etc, etc, etc. Se não existisse nada disto, tá certo? Então, evidentemente, após o orgasmo, as pessoas se odiariam umas às outras, como acontece, por exemplo, entre os tigres. Um tigre, tão logo ele completou a sua relação sexual com a tigresa, ele tem que sair correndo para que ela não o mate. Então, mas se você observar, já assisti filme, né, do amor entre os tigres, aquilo parece uma guerra, tá entendendo? O negócio é realmente perigoso, né? E então, quando eles estão no máximo da excitação sexual, eles estão no máximo da sua agressividade também. Há casais humanos que são assim, infelizmente eles são uma minoria, né? Em geral, a excitação sexual é acompanhada de todos esses elementos amorosos extrasexuais, que atenuam, né, tanto o elemento de agressividade quanto, vamos dizer, o elemento de frustração. Se isso é assim em qualquer atividade sexual, por que não o será no homossexualismo também? E é inevitável que nesses momentos de depressão e de tristeza surja a ideia da culpa. Ora, sempre que as coisas estão dando errado, nós não perguntamos o que foi que eu fiz de errado. É uma reação natural humana. Não quer dizer que ela corresponda a uma culpa objetiva. Tá certo? Mas o impulso de buscar as suas culpas no momento em que você está triste é um elemento universal, humano. Por quê? Porque alguma culpa nós sempre temos. Então, do mesmo modo que a sexualidade, o impulso sexual, em geral, é natural no ser humano, o sentimento de culpa também é. Só que existem dois problemas com o sentimento de culpa. Então, eu não estou querendo dizer que na hora que você fica triste e começa a perguntar o que eu fiz de errado, você tenha realmente feito algo de errado. Bem, algo de errado nós sempre fizemos, mas nem sempre é pertinente àquele estado em que nós estamos, e nem sempre é a causa daquilo, né? Tá certo? Então, o sentimento de culpa também é uma coisa universal humana, né? Não existe nenhuma época ou civilização em que você não veja esse elemento presente sob variadas
formas culturais diferentes, tá certo? Então, a existência de culpa objetiva é uma coisa, a existência do sentimento de culpa é outra. A ideia da culpa objetiva é também universal entre os seres humanos. Isso corresponde àquilo que eu chamei no curso de ética o princípio de autoria. Não há nenhuma civilização ou cultura no qual se considere que o responsável pelos atos do indivíduo seja outro indivíduo. Então, a possibilidade de ação vem acompanhada com a responsabilidade e, nos casos mais intensos, com a culpa. Isto é universal. Tá certo? Não existe nenhuma cultura onde se decreta que todo mundo é inocente, faça o que fizer. Então a ideia de justiça, na sua imensa variedade de versões diferentes, onde até o que num lugar parece o suprassumo da justiça, no outro parece monstruosamente injusto, a ideia de justiça é imanente, então é universal. E portanto a ideia de culpa também. Ora, não existiria esta ideia de culpa consolidada na cultura se não existisse o sentimento de culpa dentro dos seres humanos. Porque as instituições culturais, as criações culturais, elas não nascem porque sim. Elas sempre têm uma base na constituição anátomo-fisiológica do ser humano. Todas elas têm. Na base não quer dizer que uma coisa traduz a outra de maneira direta e literal. Não, não, não. A tradução é complexa e também é dialética e conflitiva. Tanto que um mesmo sentimento, uma mesma base de percepção emocional pode ter traduções culturais diversas e conflitantes em culturas diferentes. Mas a base tem que estar lá. Então, vamos partir dessa verificação. O sentimento de culpa existe no ser humano. Não há nenhuma cultura que seja isenta disso aí. Tá certo? E ele pode ser considerado um dado universal da espécie humana, tanto quanto o impulso sexual. Ou o impulso de viver em sociedade. Ou o impulso de manipular o ambiente físico para sua própria vantagem. Isso é universal também no ser humano. Ora, se esse sentimento de culpa ele é universal, existem dois problemas com relação a ele que também são universais e que são observados em lugares, culturas diversas, com maneiras e versões diferentes, mas também com a mesma presença universal, que são os seguintes dois problemas. Primeiro, o sentimento de culpa pode, em certas circunstâncias, se tornar insuportável. Ele pode ser insuportável ou porque a culpa objetiva é realmente muito grande, digamos, uma pessoa que, sei lá, num momento de raiva, matou um amigo, matou uma mulher, matou um filho, a culpa dele pode ser objetivamente muito grande, ou justamente ao contrário, porque o sentimento de culpa se desligou da sua base objetiva e adquiriu uma espécie de dinâmica própria e domina a vida psíquica do indivíduo. Ele não consegue parar de pensar nas suas culpas, que podem ser imaginárias. Muitas vezes o sentimento de culpa se desenvolve não no indivíduo que está culpado, mas naquele que está fracassado e derrotado. Então, vamos dizer, é uma espécie de conversão do sentimento. O sentimento de derrota é ruim demais, então o indivíduo transfigura aquilo no sentimento de culpa. Mas a culpa, por sua vez, também pode se tornar insuportável. Tá certo? Então, bom, não interessa sondar agora os motivos pelos quais o sentimento de culpa pode se tornar exagerado e insuportável. Isso, vamos dizer, simplesmente acontece. A bibliografia psiquiátrica está lotada de documentos a respeito. Então, neste caso, pode surgir como reação uma busca de alívio. E a busca de alívio pode tomar a forma da repressão da consciência moral.
Então, esse fenômeno é muito bem descrito pelo psiquiatra ítalo-russo Igor Caruso. É um dos grandes da psicanálise, grandes nomes da psicanálise. E ele diz que a repressão da consciência moral é um fenômeno muito mais disseminado do que a repressão dos impulsos sexuais. E eu acho que a experiência clínica mostra isso. Quer dizer, algum elemento de repressão da consciência moral, eu acho que está presente em todo e qualquer quadro neurótico. Ao passo que a repressão do impulso sexual está presente só em alguns deles, a não ser que nós façamos um raciocínio freudiano de converter um símbolo em outro símbolo, e outro símbolo, e dizer que no fundo, lá no fundo, era um problema sexual. Mas é um raciocínio muito rebuscado demais. Então, a repressão da consciência moral, então, instala uma neurose. Porque a consciência moral, e portanto o sentimento de culpa, é um elemento estrutural do ser humano, ela não pode ser removida objetivamente. Ela só pode ser expelida para fora do horizonte de consciência. Mas ela vai continuar presente e ela vai então se manifestar de maneiras indiretas e simbólicas em toda uma sintomatologia neurótica, por exemplo, condutas rituais compulsivas, paranoia, etc, etc. Vai se dar todo o quadro das neuroses. Essa é uma das... Vamos dizer, a repressão da consciência moral e a neurose resultante é uma das possibilidades, é uma das patologias, então, do sentimento de culpa. A outra patologia não tem nenhum correspondente nessa dinâmica interior que nós estamos falando, mas ela surge de deficiências neurológicas. Traumas cerebrais causados ou por acidente ou por doença ou por uma má configuração hereditária. Isto acontece. Isto é um fenômeno objetivamente verificável. E a forma que ele assume é da simples inexistência do sentimento moral, inexistência do sentimento de culpa e inexistência do outro sentimento que, vamos dizer, que faz par e está sempre acompanhado com o sentimento de culpa, que é o sentimento de piedade e de identificação com o outro ser humano. É isso? Então, existe toda uma galeria de seres humanos que não tem esses sentimentos. Não tem a identificação com outro ser humano e não tem sentimento de culpa. E esse é o que nós chamamos psicopatas. Eu, durante muito tempo, usei o termo sociopata e, depois que eu ouvi as entrevistas da Maria Beatriz Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, eu vi que eu estava cometendo um erro. Porque este termo, independentemente das minhas intenções, é claro, denota uma origem social da coisa. E essa origem não existe. Essa origem ou ela é traumática ou é hereditária. Praticamente não há causas externas, sociais ou culturais que você possa identificar para o fenômeno da psicopatia. Mas esse fenômeno pode ser diagnosticado por meio da neurofisiologia cerebral. E essa, não em todos os casos, existem vários tipos de psicopatias e tem uma que se chama psicopatia essencial. E nesta se pode identificar, vamos dizer, o fator neurofisiológico presente. Então, como é que se faz isso? Se exibe para o paciente várias cenas que, em princípio, deveriam comovê-lo. Tá certo? E nas pessoas normais, as áreas do cérebro que são correspondentes, vamos dizer, à produção das emoções, então, aparecem ativadas. Porém, em certas pessoas, não é esta área que é ativada quando elas veem essa cena, é a área linguística. Então, isto quer dizer que para elas, dizer, o elemento que normalmente suscitaria piedade numa pessoa normal, suscita nelas a representação verbal
dos conceitos correspondentes, e só dos conceitos. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas sabem o que é a piedade, elas só não a sentem pessoalmente. E isto configura, então, vamos dizer, evidentemente, a psicopatia. A grande obra sobre a psicopatia é esta aqui, Onerologia Política, do psiquiatra polonês Andrzej Lobaczewski. Este trabalho surgiu durante o regime comunista na Polônia, quando nas faculdades de psicologia e medicina o Partido Comunista colocou certos agentes, chamados secretários políticos, para orientar o ensino de psiquiatria e psicologia nas bases, vamos dizer, da doutrina partidária. E evidentemente eram pessoas que não entendiam absolutamente nada de medicina nem de psicologia e que chegavam lá com aquele discurso ideológico que de início causava risos, mas depois, quando a coisa começou a se impor, né, todo mundo começou a ficar com medo e você não ousava contraditar aquilo. Primeiro não ousava contraditar em público, depois não ousava contraditar entre seus amigos e depois tinha medo de pensar alguma coisa contra. E o Lobaczewski observou que vários dos seus colegas, depois de 1 ano ou 2 desse tratamento, já tinham mudado de personalidade, estavam repetindo aquele discurso, tá certo? E estavam realmente se voltando contra as bases da ciência psicológica e psiquiátrica. Então ele e um outro grupo de amigos decidiram, falaram: bom, peraí, como é que nós vamos nos adaptar a essa situação? Nós mesmo estamos passando por esse massacre psicológico, como nós vamos nos defender disso? E eles perceberam que eles tinham na mão o melhor instrumento para impedir a sua própria contaminação. Não totalmente, mas pelo menos de modo a sobreviver psicologicamente àquela situação. E o remédio era estudar o fenômeno, tá certo? Não do ponto de vista ideológico ou moralista, mas de acordo com a ciência psiquiátrica e psicológica. Tá certo? Então, passaram décadas estudando o fenômeno da psicopatia, tá certo? E especialmente da sua versão, que é a versão macrosocial, que é quando, vamos dizer, um grupo excessivo de pessoas, de psicopatas, se torna dominante na sociedade e provoca mudanças psicológicas na sociedade inteira. Esses estudiosos, eles estavam eles mesmos envolvidos na situação, eles mesmos eram vítimas da situação, de modo que eles próprios eram, até certo ponto, cobaias, tá certo? E o esforço de compreensão científica da coisa era, ao mesmo tempo, um esforço de autopreservação do seu equilíbrio psicológico. Mais tarde o governo polonês tomou consciência de que eles estavam fazendo isso e prendeu uma parte deles, matou outros, e de toda a equipe sobrou só o Andrzej Lobaczewski, que evidentemente não conseguiu publicar nada disso na Polônia, e veio para os Estados Unidos na esperança de que aqui ele poderia, né, prosseguir a sua pesquisa e publicar os resultados já obtidos. Ele conservou várias notas, né, nem todas são da autoria dele, mas que estão aqui resumidas nesse livro. O livro é um pouco, a exposição não é muito organizada, justamente por causa disso, né? São notas que foram tomadas ou por ele ou por colegas dele. Ele diz que muito do material, da documentação que eles juntaram para isso, muito se perdeu e ele teve que depender da memória. Porém, aqui, ele no meio universitário, ele encontrou o quê? Um boicote formidável. E ele percebeu, quer dizer, que agentes, vamos dizer, do mesmo aparato ideológico estavam ocupando posições importantes aqui. Um sujeito que teve, vamos dizer, uma atuação extraordinária em boicotar a carreira do Lobaczewski foi o Zbigniew Brzezinski, que era de origem polonesa também e que era assessor do Jimmy Carter. Era um dos ídolos ideológicos da esquerda americana. Era uma esquerda nominalmente anticomunista, mas por ser a favor, vamos dizer, de um socialismo moderninho. Nós conhecemos o tipo no Brasil. Então, isso quer dizer que o Lobaczewski, em vez de ele ter aqui meios de prosseguir a sua pesquisa, ele foi tão boicotado, a possibilidade de ter um financiamento para a pesquisa foi afastada desde logo,
a profissão universitária também foi fechada para ele, ele teve que voltar à clínica psicológica com 70 anos de idade para poder sustentar a família, né? Mas, no fim de muitos esforços, conseguiu publicar esse livro no Canadá, tá certo? Que hoje já está traduzido em vários idiomas, e que, se aí o César Kim está me ouvindo, estou apelando para que publique isto pela Vida Editorial anteontem, né? A edição canadense vem com umas notas feitas por uma psiquiatra também de origem polonesa. As notas em grande parte são deploráveis, porque o máximo de maldade que ela consegue conceber é o George Bush, né? Então, como era característico dos americanos, o americano tem uma vida muito confortável, então o mal que ele imagina, né, é sempre de escala pequenininha. Então, o termo ponerologia vem do grego poneros, quer dizer o mal. Então, é um estudo, vamos dizer, das dimensões psiquiátricas do mal moral. Então, por que que existem pessoas que praticam o mal sistematicamente? Tá certo? O mal, vamos dizer, em dimensões maiores do que uma pessoa normal consegue. Tá certo? Então, é eminentemente uma descrição do tipo do psicopata, tá certo? E da articulação dos psicopatas em grupos, tá certo? De ação social e política, que acabam, por exemplo, por adquirir o controle hegemônico da sociedade. Não necessariamente o poder político, mas o controle hegemônico, ou seja, o controle cultural, mental, por assim dizer, fazendo com que toda a sociedade se torne, não psicopata, evidentemente, mas desenvolva uma série de características que ele, em parte, chama histeriformes, ou seja, as pessoas começam a reagir, não ao que acontece, mas àquilo que elas imaginam, tá certo? E a desenvolver outras características, sobretudo de depressão da inteligência moral, do discernimento moral. Então, isso evidentemente você observa que está acontecendo no Brasil, dentro dos nossos olhos. Ora, se toda conduta sexual humana implica elementos de tensão e de conflito e eventualmente de culpa, independentemente de qual seja a moral social vigente, mesmo em meios onde haja uma maior aprovação da conduta homossexual, de qualquer outra conduta sexual, os elementos conflitivos estarão lá, porque eles fazem parte da estrutura humana e não são um construto social de maneira alguma. Isso quer dizer que qualquer grupo de pessoas para a qual a vida sexual seja um interesse dominante ou predominante, o elemento de conflito também será bastante intenso e, portanto, a tentação da neurose e da repressão da consciência moral também será intensa. E, justamente, quando aparece uma geração de líderes psicopatas, estes que já não têm o sentimento moral de maneira alguma, fornecerão àqueles outros todos os meios possíveis de reprimir e extinguir a sua consciência moral. E aparecerão como a solução dos seus conflitos. Está entendendo? Então, isso quer dizer que um grupo de... as pessoas, vamos dizer, que são ainda normais, neuróticas, mas normais, vamos dizer, que têm conflitos, ou conflitos morais sérios, ou conflitos neuróticos, que há uma diferença aí, para todas essas pessoas, a abolição do senso psicopática do senso moral, quando transfigurada num discurso ideológico aceitável, surge como um alívio, a solução de todos os seus problemas. Só que tanto, vamos dizer, a supressão neurótica da consciência moral, quanto a sistematização disso em ideologia implicam, evidentemente,
uma diminuição da acuidade psicológica e a disseminação de falhas de percepção da realidade absolutamente monstruosas. Então, isso quer dizer que os líderes psicopatas, eles consolidam a neurose, a repressão neurótica da consciência moral, num direito, numa ideologia e num mérito, e num novo modelo de sociedade. E quem quer que vá atrás da conversa deles, então definitivamente se tornou doente. Porque o conflito moral inerente à vida sexual, especialmente à vida homossexual, ele pode ser vivenciado sem neurose. Como é que você faz? É só você aceitar o conflito e aceitar que você não tem solução para ele. Particularmente no Brasil, onde o suprassumo, vamos dizer, da literatura católica, e é na literatura que você observa os verdadeiros dramas de consciência das pessoas concretas e não somente dificuldades doutrinais. Para você conhecer, vamos dizer, a substância da vida cristã no país, você tem que ver a literatura cristã que tem ali e ver, vamos dizer, a profundidade da sua penetração psicológica nos dramas da vida real. Então, quais são as expressões máximas da literatura cristã, especificamente católica no Brasil? São 3 nomes: Otávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena. Os 3 eram homossexuais. Então, isso quer dizer que motivos de drama moral não lhes faltavam. Só que não eram neuróticos. Não eram pessoas que quisessem reprimir e encontrar um alívio postiço para o seu conflito moral. Não, eram pessoas que sabiam, vamos dizer, vivenciar o conflito como motor do desenvolvimento da sua consciência e até da sua criatividade literária. E aí precisa entrar, vamos dizer, com um elemento criado por outro psiquiatra polonês completamente diferente do Lowachevsky, que é Kazimierz Dabrowski, com a sua teoria da desintegração positiva, onde ele diz que uma pessoa normal, assim como Lowachevsky é o grande estudioso da anormalidade, da psicopatia, o Dabrowski é o grande estudioso da sanidade, E ele diz que o que caracteriza, vamos dizer, a pessoa normal e saudável é a presença do conflito e a capacidade de viver num estado de desintegração da sua personalidade, quando, vamos dizer, a introdução de novos elementos de consciência desmantela o equilíbrio anterior e obriga o indivíduo a se refazer em bases mais complexas e abrangentes. Quer dizer, as pessoas normais vivem assim. Portanto, Dabrowski negava que a neurose fosse uma doença. Quer dizer, a neurose é um processo normal de crescimento humano. Ou seja, qualquer indivíduo metido num conflito de culpabilidade, que num certo momento pareça transcender as suas capacidades, tá certo? Ele vai viver a tentação da neurose, ou seja, da repressão da consciência moral. Essa tentação está presente em todos nós. A simples existência de uma culpa insuportável nos induz a isso. Onde houver a culpa, haverá, portanto, já em germe, a repressão da consciência moral e, portanto, a neurose. Ela já está ali presente. Tá certo? Ou seja, a estrutura conflitiva, ela já está dada. Só que, em vez de apostar tudo na repressão da consciência moral, o indivíduo pode aprofundar o conflito e entrar, então, naquilo que Dabrowski chama a desintegração positiva. Quer dizer, ele desmantela toda a sua personalidade e cria um outro, como uma fênix, renascendo das cinzas. E ele diz, uma pessoa normal vive neste estado. Isso quer dizer que ela não estabiliza, quer dizer, num equilíbrio permanente. Ela está numa espécie de desequilíbrio dinâmico que permite, vamos dizer,
ampliação da sua consciência em círculos cada vez maiores e em modalidades internas de integração cada vez mais elaboradas e meticulosas e precisas até o sujeito morto. Então, esses escritores que eu estou falando, eles viveram o drama homossexual sem apelar para a supressão da consciência moral, mas ao mesmo tempo sem conseguir superar, entre aspas, esse drama. Então, isso quer dizer que em vez de proclamar simploriamente que a homossexualidade era um direito, que ela é normal, que ela é natural e que ninguém pode dizer nada contra, eles mantiveram os dois elementos na sua mão. Por um lado, aquele impulso natural que neles havia tomado esta forma homossexual, que, parênteses, aqui o Solimeu diz, não existe impulso homossexual. Eu falei, também não existe impulso heterossexual. Existe impulso sexual, meu filho, que pode tomar as formas as mais diferentes possíveis, né? Então, por um lado, tendo vamos dizer, este dado, por assim dizer, da natureza, né, profundamente arraigado nas suas pessoas, e por outro lado, tendo a perspectiva da vida sobrenatural. Você vê que isso está muito acima de um mero problema de condenação ou aprovação social. E por, vamos dizer, consentirem viver numa espécie de permanente desintegração positiva, né, deram testemunho de conflitos inerentes à vida cristã. E fizeram bem para muita gente. E, se Deus quiser, estão na glória eterna. Então, muito bem, eu acho que nós podemos continuar com essa análise na próxima aula. Ainda tenho mais umas coisas a dizer, mas acho que hoje já foi bastante longo, inclusive a interrupção nos atrapalhou um pouco. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Antes de responder as perguntas, eu queria complementar um tópico que fazia parte do meu programa inicial. Talvez eu o desenvolva melhor numa aula posterior, mas é o seguinte: se você examinar o discurso vamos dizer, da ideologia gaysista, você verá que o primeiro efeito que ela busca ter nas pessoas é eliminar qualquer possibilidade de conflito moral. Então, não só normatizar o homossexualismo, como colocá-lo, vamos dizer, como uma prática meritória que está acima de qualquer possibilidade de crítica. Tá certo? Então, isso aí, evidentemente, é uma coisa que contraria a própria estrutura da sexualidade humana, a qual é conflitiva por natureza. E a partir do momento em que o indivíduo assimila esse discurso, ele está lesando a sua própria psique, ele está se tornando incapaz de perceber seus próprios conflitos e os conflitos alheios. Tá certo? Então já cria uma situação esteriforme de cara, quer dizer, o indivíduo passa a viver num mundo de estereótipos imaginários que não corresponde à sua experiência profunda. O que quer que ele esteja sentindo, ele dirá outra coisa. Em segundo lugar, vamos dizer, para justificar, né, porque, por exemplo, os sentimentos de culpa que são inerentes a qualquer atividade sexual e, na verdade, a qualquer atividade humana, como são impugnados, né, colocados como inválidos ou inexistentes ou antinaturais, por sua vez, então eles têm que ser explicados como construtos culturais. Isso quer dizer que reações humanas normais e universais, né, que estão arraigadas, né, na própria estrutura neurofisiológica do ser humano, são explicadas como meras construções, meras convenções culturais, criando aí toda uma pseudociência social. Tá certo? O que significa, então, que o contato do indivíduo com a sua própria estrutura profunda fica totalmente bloqueado, tá certo? E passa a viver num mundo de autoafirmação histérica. Ou seja, esses indivíduos estão adoecendo todo um círculo enorme de
militantes e simpatizantes. Então é um fenômeno tão bem descrito pelo Lobachevsky, né, que a liderança psicopática, tá certo, ela gera neurose, ela neurotiza todo mundo, através justamente, vamos dizer, fornecendo elementos ideológicos e verbais para fortalecer a repressão da consciência moral. Não é isso? Então, isso quer dizer que o homossexualismo em si, ele nem é antinatural e nem é doente. Ele pode ser moralmente condenado em nome da lei revelada. Mas condenado por quem? Pelo próprio Deus. Porque a sociedade, vamos dizer, ao acrescentar a condenação divina à sua própria condenação, ela está fazendo como se ela fosse, vamos dizer, um participante ativo do juízo final na banca de acusação e defesa do cara, coisa que ela não é. Ela está falsificando completamente a situação. Dito de outro modo, o problema do homossexualismo é como o problema de qualquer outra conduta sexual que vá contra o preceito evangélico. É eminentemente um problema da salvação da sua alma, um problema entre você e Deus, e a condenação social não vai ajudar nem um pouco nisso aí. Ao contrário, pode até prejudicar, porque a condenação social vai criar, então, vamos dizer, uma estase, um conflito permanente, paralisado, que não tem como ser, vamos dizer, elaborado, não tem como ser transcendido mediante a desintegração positiva. Então vai também contribuir para neurotizar os caras e para induzi-los de alguma maneira ao reflexo de autodefesa através da repressão da consciência moral. Tá certo? E sobretudo, vamos dizer, a confusão entre os dois planos, vamos dizer, da moral divina e da moral social, é uma coisa que tem, vamos dizer, efeitos absolutamente devastadores. Não é isso? Então, você veja, por exemplo, a perseguição a homossexuais ao longo da história tomou, às vezes, características monstruosas. Eu estou lá, tá lendo agora mesmo, essas várias cidades da Itália, na Renascença, o negócio é punido com a pena de morte. É um ambiente terrorífico. Então, quer dizer que para preservar o sujeito de um pecado da carne, você o mata, você comete um pecado muito pior, né? Então, é assim como diz, não, eu gosto demais de você, eu vou matar você para você ir para o céu e eu vou para o inferno no seu lugar. Né? Quer dizer, é um raciocínio absolutamente demencial, né? E em segundo lugar, a partir da hora em que a noção de natureza assumiu seu sentido moderno, a acusação de antinatural adquiriu uma gravidade imensa que não tinha antes. Tá certo? E quando esse pessoal gay reclama que eles estão sendo, vamos dizer, discriminados e aviltados, pelo menos sob este aspecto, eles têm toda a razão. Essa acusação é gravíssima, tá certo? Eu não creio que possa haver uma acusação maior para um ser humano do que você está fora da natureza, você é uma deformidade viva, você está fora da biologia, então que raio de coisa você é? Você é um ET, né? Então, em segundo lugar, vamos dizer, a moral social moderna, ela é toda desvinculada das suas raízes religiosas. Então, isso quer dizer que o homossexualismo passa a ser uma conduta errada ou condenada em função de valores mundanos e não da salvação da alma. Mas que valores mundanos existem se não, vamos dizer, aqueles que a ciência subscreve? Então é uma coisa que fica cada vez mais gratuita e ela se transforma realmente num preconceito no sentido etimológico da coisa, quer dizer, uma conclusão que você tirou, um valor a que você adere, sem ter examinado sequer os conceitos envolvidos, tá certo? E também, você veja que o Francis Collins, que é o chefe do projeto Genoma, que é um cientista eminente e é um sujeito católico, ele diz o seguinte, ele diz que o elemento hereditário é importante na constituição da homossexualidade, que ele está presente, né? Só que ele diz, bom, isso aí cria uma predisposição e não uma predeterminação, tá certo? Bom, mas dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa que todos os fatores instintivos são assim.
né? Isso aí basta você ler o Zondi, você vê que você ter um instinto que predetermine o seu comportamento é contraditório com a própria natureza do instinto, porque nós temos vários instintos e eles estão, vamos dizer, numa espécie